Cadê o Marcelo Teixeira? Pra cobrar, pra falar, e aí, por que tanta folga? Cadê o tal Pedro Martins lá, o CEO? Até quando isso daí? Perder pro Carille, perder pra esse time ridículo do Vasco, gente. Time ruim. Time do Vasco é time ruim. O único triunfo deles é a bola parada, pô. É a bola aérea no Verrete. É a bola aérea no Verrete. Vocês não trabalharam durante a semana, né? Pra estudar o Vasco. Deixa eu me acalmar aqui, porque senão minha ansiedade ataca e dá merda. Quem fica doente sou eu. Na verdade, quem fica doente é o Santista. Começar o Brasileirão perdendo pro Vasco. Time fraco do Carille. É muita humilhação mesmo. Vocês não têm dó do Santista mesmo, cara. Vocês não têm dó do Santista, cara. Família, primeiramente, não sei se de repente vai aparecer aqui algum torcedor do Santos, mas assim, com todo o respeito, tá? Do mundo. Todo o respeito do mundo, do universo. Olha, eu quero saber o que tem na água lá de Santos, sabe? Porque eu tô tentando ter essa brisa aí, cara. Tô aqui bebendo água, Bob Esponja, misturando os dois, pra ter esse tipo de brisa, né? Porque poucas vezes na minha vida de torcedor, acompanhando o time do meu coração, o time que eu amo, também acompanhando outros times aí, né? Assistindo aqui no YouTube, outros canais, eu vi torcedores, jornalistas santistas e o presidente do clube tão fora da realidade. Tem um cara aqui no canal que ele comenta assim, todo vídeo ele comenta isso. Ah, Vaz Mongol, Verrete é centroavante da Vaz Mongol, e não sei o que Vaz Mongol, e Vaz Mongol. Todo vídeo ele comenta isso, Vaz Mongol. Eu não sei, né, a criatividade dele, né, mais respeito à opinião dele. Vaz Mongol. Mas, cara, se esse cara que comenta aqui, Vaz Mongol, o tempo todo, ele tá assistindo esses vídeos aqui que eu tô passando, e eu vou passar, sou Armani, presidente do Santos, pra gente trocar uma ideia sobre isso, cara, o que tem na água de Santos? Molhou tudo aqui, ó. Salve, família vascaína! Chega aí nessa segunda-feira pra gente falar muito da vitória do nosso Vascão. Quero destacar aqui alguns jogadores que foram importantíssimos na vitória de ontem. Eu sei que não dá pra falar sobre todos, inclusive eu tô separando aqui um conteúdo no vídeo de mais tarde pra gente falar sobre o Verrete e também sobre o Felipe Coutinho, destacando aqui algumas opiniões pra gente debater sobre esses jogadores. Mas nesse vídeo vamos falar sobre o Nuno, Piton, Hugo Moura, PH, tem também aqui o Dimitri Payet. Foi dar aquela assistência e já vem aqui a galera comentando. Tem que ser titular no lugar do Coutinho, tem que renovar com o Payet, você pensa dessa forma. E claro, vou destacar aqui também uma resposta do Fábio Carille, que estava sendo muito cobrado, principalmente ali no intervalo, ele fala sobre isso, né? E entende também que o Vasco tem que melhorar nesse sentido. Saiu atrás do placar? Calma, respira. Relaxa, porque ele acha que depois do gol do Santos, o Vasco errou muito. E coisa boba, passe fácil, né? Passe simples, tomada de decisão, né? Fácil de fazer, e o Vasco tava errando. Então chega aí, falei, né? Que vou destacar aqui o presidente do Santos e também o Sormani, que sei lá o que eles estão tomando lá em Santos, com todo respeito, tá? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente aqui, fugindo do assunto da partida de ontem, tá na tela, ó. Vasco e Toronto FC estão finalizando o acordo pelo empréstimo de Maxime Domingues até o final da temporada. O vínculo possui opção de compra e os salários do jogador serão pagos pelo clube canadense. Então tá aí, Maxime Domingues, né, provavelmente não vai jogar mais no Vasco, caso, é claro, né, se destaque lá no futebol dos Estados Unidos. Ah, vou sentir saudade. Ah, pelo amor de Deus, não deveria sair do Vasco? Não é o meu posicionamento. Mas entendo que foi uma decisão aí conjunta, porque teve até uma matéria do GE, né, dizendo que sim, do Carille queria utilizar ele, mas de repente ele pensou bem, planejamento de carreira, preciso jogar mais, quero ser protagonista, quero ser titular absoluto, e no Vasco, de fato, ele não ia conseguir isso. Então buscou aí, né, outros ares, não sei também se foi uma decisão da diretoria, mas, cara, as contratações do meio do ano passado
não foram legais, né? Jean Davi e Maxime Domingues. Família, também queria destacar aqui com vocês que o Vasco divulgou, né, a lista de relacionados para a partida do dia 2, né, contra o Melgar, estreia do Vasco na Sul-Americana. Tá aí, ó, Adson Teixeira, Coutinho, Fusato, Garreta na bola, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Lemos, Jardim, Lloyd, Freitas, Oliveira, que estava fora, né, da lista de relacionados ontem, ele não estava relacionado, Piton, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, PH, Paier, Puma Rodrigues, Ryan, Forza Souza, Tietê Verrete e Vitor Luiz. Então tá todo mundo, tá aqui também, né, que o Vasco vai jogar com uniforme branco, e eu acho que foi uma exigência, né, da Conmebol. O Vasco vai estrear aí seu uniforme de goleiro ali, o laranjão, tipo Holanda. Muito bom também, né, família? É o Vasco que conseguiu melhorar o seu calendário esse ano. Se fosse, né, ali... apesar que o Vasco disputou a segunda divisão, né? 21 e 22, mais 23, né, a gente jogaria a estreia do Campeonato Brasileiro e aí ia ter uma preparação longa aí para enfrentar o Corinthians. Dessa vez não, o Vasco estreou muito bem aí contra o Santos, vai ter compromisso no meio da semana contra o Melgar pela Sul-Americana e volta a jogar no final de semana no Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante, entendo, né, para melhorar o calendário, buscar, né, novas receitas também, passar de fase, melhorar também o time, né? Por que não? Eu acho que com as partidas, os jogadores, principalmente os que chegaram, e outros também podem, numa boa atuação, buscar a confiança, performar melhor, então eu acho que é importante. Claro que tem a questão aí do cansaço, mas pelo amor de Deus, né? Principalmente nesse início aí, não dá pra falar em cansaço. O Vasco teve 3 semanas aí, né, de preparação, então a gente vai trocar uma ideia aí durante a semana visando essa estreia do Vasco contra o Melgar. Tem que começar muito bem, até porque é aquilo que a gente vem falando, né? Joga fora de casa, a gente trouxe aqui, né, a análise do Josa em relação ao Melgar, dá pro Vasco chegar lá assim e ganhar do líder, um tempo atrás era líder, não sei agora, do campeonato peruano, e aí depois a gente tem 2 jogos em casa, né, contra Porto Cabello, do treinador Vasco Faísca Vasco, sei lá, e depois contra o Lanús na 3ª rodada. Família, seguindo aqui, pra gente destacar alguns jogadores na partida de ontem, que vitória importante, né? O Vasco saiu perdendo num fubá, assim, que eu entendo que todo vascaíno ficou daquele jeito, porque tava um jogo difícil, um jogo equilibrado. Claro, eu até comentei isso com vocês, né? Eu acho Vasco e Santos bem pau a pau, bem equilibrado. É porque eu não sei, né? A água que a galera tá tomando lá em Santos, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Um jogo bem pau a pau e tava dessa forma. Então você errar num jogo desse é complicado. Foi o que aconteceu ali, né, com o Paulinho, mas felizmente o Vasco conseguiu a virada e, né, estrear dessa forma é muito importante, né? E vale destacar, eu estava até vendo em um outro lugar, que pelo 3º ano, né, consecutivo, o Vasco consegue estrear ganhando e pelo mesmo placar de 2-1. Galo, 2-1. Grêmio no ano em 2024, 2-1. E no ano passado, né? E esse ano, 2-1 contra o Santos. Olha só, vou botar na tela para vocês. Eu queria destacar aqui o Adson, que fez essa postagem, né? Muito feliz em voltar a fazer o que mais amo. Obrigado pela linda festa, torcida Cruz Maltina. Seguimos em busca dos nossos objetivos. Eu escolhi o Adson para representar as mudanças ontem, né, do Vasco. Eu vi que muito vascaíno concordou nesse sentido aqui com o que eu comentei. Vi em outros lugares também, outros influenciadores falando que por muito tempo, né, há muito tempo a gente não via isso no Vasco. O banco melhorou o time. O Vasco fez o gol ali em torno dos 7 minutos e meio, alguma coisa assim. E até os 20 minutos do segundo tempo, né, o Santos com domínio, tentando mais que o Vasco se perdeu, não sei se cansou, o Santos cresceu na partida, e após as mudanças do Carille, né, eu vejo até o comentário aqui de vocês, que na minha visão, eu acho que ele demorou, mas a galera tava pontuando aqui também, eu vi alguns comentários nesse sentido, que ele tava segurando também pela condição física, né, dos outros atletas, do Tietê, que não tava 100%, o próprio Adson voltando agora, né, acho que o Jair até tá na condição física legal, o Paier também segurou um pouco, então faz sentido, tá? Faz sentido, né? Por mais que eu achei ali durante a partida que ele demorou. E aí o Vasco cresceu na partida. E eu tô destacando aqui o Adson, que também entrou muito bem. Inclusive, ele participa, né, daquela defesa do Brasão. Ele vem puxando a bola lá da direita pra esquerda, toca, né, aqui, faz a jogada, e aí chega no Piton cruza, e o cara opera um milagre. Então, gostei muito aqui do retorno, da volta do Adson, mas eu poderia destacar Tietê, Jair, o próprio Paier, todos entraram muito bem. Claro, né, a galera tá criticando muito o Lloyd, muita gente comentando aqui que ele é pior que o Emerson Rodrigues. Assim, eu tô quase caminhando pra lá, pra essa opinião, mas eu prefiro esperar um pouco mais. Eu tô vendo que os jogadores estão tentando ter um carinho com ele, né? O Paier, vamos lá, pá, aqui. De repente ele consegue entregar alguma coisa, mas realmente parece ser um jogador que falta
alguns fundamentos, podemos dizer assim. Seguindo aqui para destacar o Hugo Moura, acho que fez uma excelente partida, até saiu cansado também ali na proteção, principalmente no segundo tempo, e participa também, né, do primeiro gol ali do Vasco, numa linda virada, né, o Vasco tocando a bola ali com o Garré, Paulinho, o PH, a bola chega nele, ele olha e faz aquela fatiada e acha muito bem o Piton só domina, ajeita certinho, e que bola, hein? Que bola do Piton, e é outro jogador que tá aqui, ó, na sequência, Piton. Vem de uma temporada, tá vindo, né, de uma temporada de muita dificuldade, podemos dizer assim, mas primeiro tempo também difícil, mas no segundo tempo cresceu. Defensivamente, acho que foi bem, e na frente conseguiu conectar vários cruzamentos, né? No primeiro tempo, ele conseguiu um, acho que o Verratti cabeceia para fora, tem essa defesa do Brazão, também cruzamento do Piton, e ele participa do primeiro gol. Então, assim, foi o que eu falei com vocês aqui, vídeo após vídeo. Nuno tem talento, tem o drible, tem condição de ajudar, o Garré também, se performar, se contribuir, vai melhorar para todo mundo. E foi o que aconteceu ontem. O Piton fez a melhor partida dele no ano, acho que todo mundo vai concordar, porque o Nuno, principalmente o Nuno ali pelo lado esquerdo, conseguiu contribuir demais, abrindo espaço, preocupando a defesa do Santos, e aí o Piton conseguia, sim, chegar no fundo com essas movimentações também que aconteceram ali do meio campo do Vasco, porque, né, a jogada sai lá pelo lado direito, e aí uma bela invertida do Hugo Moura pro Piton, muito porque o Vasco estava povoando lá o lado direito com o Garré, com o Paulinho, com o PH, e aí a galera preocupada lá mais, e aí o Hugo Moura faz essa virada e acha o Piton, né, em condição de fazer esse belo cruzamento. Outro jogador que eu queria destacar aqui com vocês, família. Bela partida. PH, ó, você acredita, depois é o PH e o Payet, né? Você acredita, vou até mostrar aqui pra vocês alguns comentários, né, e agradeço muito a participação de vocês aqui no canal Vasco em Família, por isso que eu falo, é um canal de torcedor para torcedor, e eu sempre vou destacar aqui a visão, a opinião de vocês. Então tá aí, ó, teve um amigo que comentou que o PH fez uma partida terrível. Assim, cara, difícil, né? Pra você ver como é que é as coisas. Eu vi um outro jogo, um primeiro tempo de dificuldade do PH, sim, né? Principalmente na parte ofensiva. E ele nem fez uma grande partida na frente, realmente, até no segundo tempo. Mas defensivamente, que isso, cara? Que isso? Ninguém estava arrumando nada lá com o PH pela direita, então achei que ele fez uma grande partida, né? Destaco também aqui o PH na minha visão. Vou deixar aqui esse comentário para destacar essa postagem do Payet, que sim, entrou muito ligado ontem, entrou com muita vontade, mas calma, isso é minha visão, isso é uma visão minha, tá? Tá aqui, ó, o Payet fez uma postagem, todos juntos, o Vasco é mais forte. Cara, entrou de uma forma diferente, também dá pra ver que tá melhor fisicamente e respeita a opinião de todos que entende que o Payet tem que ser titular no lugar do Coutinho, não vejo isso de forma nenhuma, e vou falar sobre o Coutinho no vídeo, né, de mais tarde. E a questão da renovação também. Cara, eu assumo que eu sou carente, eu assumo isso aqui com vocês, e acho que boa parte da torcida do Vasco também só que não assume, porque como é que pode um período recente, antes dessa partida contra o Santos, 99,9999% Payet, já deu. Fim do casamento. O cara bota essa bola na cabeça do Verratti, tem que renovar, se aceitar isso, se aceitar aquilo, tem que ficar. Não, gente, calma, foi importante, foi decisivo, contribuiu sim na vitória ontem sobre o Santos, mas é pra isso tudo, Payet tá fazendo um ano terrível. A galera só destaca aquele jogo contra o União Rondonópolis esse ano, 2024, que, cara, foi um coadjuvante. Pouquíssimas partidas ele jogou como Payet. Aí bota essa bola, dá essa assistência, renova. Não, calma, pô. Calma, sinceramente, eu continuo aqui com a minha opinião, com a minha visão. Não renovaria. Segue a vida dele. E o Vasco seguindo a nossa aqui. Dependendo de uma questão muito boa financeiramente pro Vasco, reduzindo bem, mas bem esse salário, aí é outra parada. Agora, papo de 800 mil, 900 mil, não renovaria, mas de forma nenhuma, minha visão. E aí, família, queria destacar aqui esse comentário do Fábio Carilli em relação a essa questão do Vasco ter tomado gol, né, a torcida cobrar ali no intervalo e o time ter cabeça, né, no momento em que sair perdendo ou ter alguma dificuldade durante a partida, tem que ter cabeça de gelo. Se liga só. Me preocupou muito depois que tomou o gol, que a gente começou a errar muito, né? A gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiem o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Que apoie, vem apoie, que a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando, né? Mas foi fundamental o torcedor vir, nos apoiar, nos ajudar, mas é algo que eu peço aqui. Ajuda até nos momentos difíceis. É o maior é o 12º jogador nosso. Eu sei o quanto é ruim jogar aqui. Eu sei com a torcida a favor nossa.
Já passei essas experiências algumas vezes como auxiliar, como técnico e até mesmo como jogador. Né? Muito feliz, casa cheia, é muito gostoso para nós profissional vivenciar esses momentos. Mas que independente do resultado, independente se a gente não estiver jogando bem, apoia. Porque a gente começou a errar muito depois que tomou o gol. Passe simples. Né? O que eu mais falei no intervalo, quem comanda a nossa cabeça somos nós mesmos dentro de campo. Foi o que eu mais falei no intervalo. Tática nada, porque estava um jogo igual, chances para os dois lados iguais, imagino eu, ou um ou outro um pouquinho mais para lá, um jogo grande, que como é o Campeonato Brasileiro, e que é normal tomar gol. Se foi de erro, se não for, é normal tomar gol. Mas a gente tem que continuar concentrado e principalmente tecnicamente, individualmente falando da parte técnica, a gente tem que, o simples tem que fazer bem feito. Né? Senão a impaciência do torcedor aumenta e o nosso nervosismo dentro de campo aumenta. Isso já não é de hoje, isso já é de anos, né? É o que eu escuto das pessoas que trabalham aqui no Vasco. Então, nessa hora, eu não tenho que gritar nada no intervalo, sim acalmar e trazer principalmente a situação de que quem comanda a nossa cabeça somos nós. Né? O torcedor não entra dentro de campo para tomar decisão. Né? Então, a gente tem que acertar e continuar fazendo o que estava planejado desde o início, independente de estar perdendo ou não. Assim, destacando primeiro a questão da torcida, eu falo isso aqui com vocês, eu tenho a minha opinião e, sinceramente, nenhum argumento vai fazer eu mudar de ideia. Esse papo que a torcida do Vasco é isso, é aquilo, cobra, atrapalha, isso é uma causada, cara, porque toda a torcida é assim. Toda a torcida. A galera gosta de romantizar a do Corinthians, né, que apoia o tempo todo. Eu vi, né, alguns vídeos, que isso também é uma causada danada. Tá matando ali, o time tá enterrando dentro de casa, tá tomando pressão do adversário, tu acha que mentira, isso é mentira. Só que no nosso caso, é uma questão que, né, vem um histórico aí, de um passado recente e também não tão recente assim, de anos de dificuldade. E aí um erro aqui, perde ali, a torcida do Vasco realmente, né, fica cabeça inchada. E aí um momento ou outro acaba cobrando. Mas é todo lugar e toda torcida é assim, esse é meu modo de ver, tá? Claro que isso pode influenciar dentro de campo também pelo histórico construído em campo. Eu acho que o Vasco é o time que mais sofre nesse sentido, porque nesse momento me parece que é o time grande, com o maior jejum, né, de títulos, e eu acho que tudo isso, né, vem à tona no momento de dificuldade numa determinada partida. Isso pesa, talvez, para alguns jogadores. Não sei, é um papo para o futuro. Mas assim, até comentei isso lá com a galera do grupo de membros, também tinha uma galera lá falando do Carille, e eu não achei. No primeiro tempo do Vasco, não achei nada do Fábio Carille, culpa dele, escolhas. Eu achei que o time estava organizado, estava fazendo um primeiro tempo equilibrado, só que dentro de campo os jogadores estavam errando muito. Principalmente no comando de ataque, passes simples, que poderiam sair boas jogadas. E aí, depois do gol, realmente o Vasco piorou na partida, sentiu. Então eu concordo com ele. É aquilo que eu falava lá atrás do Rafael Paiva. Até que ponto a gente entende que o treinador aproveitou a semana, que trabalhou bem, se os jogadores não conseguirem colocar dentro de campo. Então eu achei o time do Vasco organizado, com boas movimentações, ideias, mas na hora de tirar ali o 10 ou colocar na prática, os jogadores erraram muito. Então ontem eu não achei nada do Carille, inclusive, né, eu acho que as mudanças dele foram muito importantes pro Vasco conseguir a vitória. E aí ele falou assim do Nuno também, família vascaína, ó, tá aí, ó. O Nuno colocou a camisa e parece que tá aqui há muito tempo. Inclusive, né, tá aqui. Cara, que comemoração braba. Desculpa o palavrão. Tá aqui a postagem do Nuno, ó. Muito feliz por marcar mais uma vez com esta camisa e fazer o meu primeiro gol no Brasileirão. Deus é grande. Todos estão de parabéns pela garra em buscar a virada. Aqui é Vasco. Tá aí, família vascaína, e eu acho que todo vascaíno também vai concordar comigo. Vi muita gente elogiando em outras redes sociais, lá no grupo de membros, aqui nos comentários. Todo mundo numa batida só. Esse Nuno, hein? Esse Nuno é bom, hein? Olha aí, vai ajudar, boa contratação, sei o quê, qualidade, faz gol, né? Fez contra o Flamengo, fez ontem. Eu acho que a tendência realmente, né, a evoluir. Tem talento, tem boa técnica, arriscou ontem, né, dribles, e então, assim, tem uma característica dele que a gente ainda não acompanhou há pouco tempo, né? Que lá no Casa Pia a gente viu vários lances dele batendo de fora da área. Ele não teve essa oportunidade ainda, né, de dar uma porrada pro gol, mas tem isso também que eu tenho certeza que ele vai encaixar no jogo dele. Então tá aqui, um jogador que a gente, eu acho que a gente tá esperando bastante dele, porque essa amostra até aqui de talento, de qualidade e que vai ajudar durante a temporada. Família, finaliza aqui o nosso assunto sobre Vasco, e claro, não deixa de ser Vasco, porque eu vou passar aqui o presidente do Santos e o Sormani falando da partida de ontem, da derrota do Santos para o Vasco. Acabei aqui de beber a minha água toda, só que, cara, a água aqui de Queimados não tá dando a brisa que tá dando lá de Santos não, cara.
Olha isso. Era inadmissível o Santos iniciar uma campanha onde quer ser protagonista, quer ficar na primeira página do campeonato. Vim aqui com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para 3 pontos. Um time que quer chegar na decisão do campeonato, entre os primeiros colocados, não pode tomar os gols que a gente toma infantis. Né? Coisas assim impressionantes com um time que treina, toma os gols de cabeça. Bola aérea, relativamente, sempre tem esse tipo de dificuldade. E no segundo, não justifico pela questão da preparação física. Eu acho que muito mais das mudanças que foram feitas, onde o time demorou um pouco para impor de novo um ritmo. O Santos não poderia sair do Rio sem os 3 pontos, não justificando questão física, ausência de jogadores. O Santos tem que vir aqui com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco com a vitória e sair de 3 pontos. Que começo ruim, hein? Meu Deus do céu, perdeu pro Vasco, de virada. Tenha dó. Pô. O Vasco, que para muita gente, a exceção, evidentemente, dos torcedores do Vasco, é um candidato ao rebaixamento. Ah, Sormani, o jogo foi em São Januário. E daí? O Santos não tem pretensões nesse campeonato? Não contratou o Neymar, não contratou o Golezer, não contratou o Verón, o David Washington e não sei mais quem? Esse jogo você não pode perder, velho. Esse jogo você não pode perder. Mesmo sendo em São Januário. Mesmo sendo no Rio de Janeiro. Não tem cabimento. E começou ganhando o jogo, dominando a partida. Tinha o controle total do jogo, o Vasco não fez nada. Aí 2 falhas de marcação, 2 gols do Vasco. Que desastre, gente. Que ponto perdido, besta, bobo. Sabe como é que você recupera um ponto desse aí? Ganhando no Flamengo no Maracanã. Vai ganhar no Flamengo no Maracanã? Eu não acredito. Não consegue ganhar do Vasco. Como é que vai ganhar do Palmeiras no Allianz Parque? Não consegue ganhar do Vasco. Como é que vai ganhar do Internacional no Beira-Rio? Não consegue ganhar do Vasco. Gente, que desastre, hein? Que desanimador. Desanimador, pelo amor de Deus. Sinceramente, eu esperava a vitória do Santos. Eu esperava a vitória do Santos pelo começo do jogo. O Santos só teve um vacilo no jogo, no primeiro tempo. Foi quando, acho que foi o Felipe Coutinho, né, que deu aquela cavadinha. Logo depois o Santos fez 1-0 e o Zé Ivaldo tirou a bola de peito. Numa falha do bom tempo, hein? Porque ele não acompanhou. Ele não acompanhou o Felipe Coutinho ou o Nuno, não sei das quantas, lá o português. Foi a única falha dele, porque o bom tempo jogou muita bola. Muita bola. O moleque tá crescendo, mas deu uma desligada naquele momento. Agora, desligada mesmo, quem deu foram os zagueiros do Santos, né, gente? Pelo amor de Deus, pô. A única jogada que o Vasco da Gama tem, o mundo sabe disso, é a jogada aérea. O Santos tomou 2 gols de jogada aérea. É o começo do Campeonato Paulista, foi assim também. Era um desastre, um desastre. Qualquer bola aérea na área do Santos saía gol. Deixa eu te perguntar, qual a melhor expressão que representa tudo que você ouviu? Por que isso, Thiago? Porque é loucura. Tudo que eu ouvi do Sormani, do presidente do Santos e de outros torcedores santistas, inclusive coloquei um conteúdo lá no outro canal novo, Gigante News TV, vocês podem acompanhar lá, vou deixar o link aqui também. Cara, muito fora da realidade. Muito fora da realidade. Poucas vezes eu vi torcedores, jornalistas e um presidente sair tanto assim da realidade. E eu nem vou falar do Vasco, tá? Nem vou falar do Vasco. É uma avaliação deles com o time deles. E isso me preocupou. Então, assim, se tem uma galera que fala que alguns torcedores do Vasco é emocionado, Vaz Mongol, cara, o que foi isso? A dificuldade que eu tenho de ouvir tudo isso e olhar pro time titular do Santos e ver assim, cara, olha o papo dos caras tendo Zé Ivaldo na zaga. Olha o papo dos caras tendo Gil em final de carreira na defesa deles. JP Sherman, quem é JP Sherman? Quem é Escobar? Quem é João Schmidt? Oscar Schmidt, do basquete, que aposentou? Quem é João Schmidt? O outro lá, muito bom jogador, parece ser muito bom, o não sei o que, bom tempo, mas é jovem ainda. Aí Barreal fez o gol no Vasco, a entregada do Paulinho, esse Barreal passou lá no Cruzeiro. Nada demais. Guilherme, quem é Guilherme, gente? Lembra quando eu tava sendo cogitado aqui no Vasco, eu falei, ó, o Guilherme tá jogando bem lá, beleza, tal, mas a nível de Série A, nunca vingou, nunca rendeu. Daqui a pouco você vai ver, ele vai sair do Santos, vai pra outro time da Série B, aí ele volta a se destacar. Esse é o papo. Golezer, beleza, bom jogador, mostrou recurso. E o Tiquinho a gente sabe que é bom jogador, mas não é um verrete. Tá saindo uma meleca aqui, ó. E aí os caras vivem do Neymar, que aí não tem discussão. Soteldo, cara, o Soteldo é bom jogador, mas é aquele cara que faz uma partida boa e 10 ruins. Pra tu ver 2 anos seguidos. No Santos caiu, no Grêmio brigou pra não cair ano passado. Então vão viver do Neymar, do Zé Rafael, que tá aí, que é bom jogador, mas sabe, que discurso louco é esse, gente? Vocês estão totalmente fora da realidade.
totalmente fora da realidade. O time de vocês é fraquíssimo, é limitadíssimo. Repito, o time que quer brigar na parte de cima da tabela, que tem que chegar em São Januário e ganhar do Vasco com Zé Ivaldo e Gil. Gil em final de carreira. Ai, meu Deus do céu, cara. Ó, eu vou te falar, irmão do céu. Que é isso? Cara, a galera brinca aqui, a gente brinca entre nós, vascaínos, né, que o vascaíno é muito bom da cabeça, não. Mas, depois de acompanhar esses depoimentos, opiniões, comportamentos, sei lá, hein, eu não sei não. Fui com a minha água, meu danoninho, valeu.